Olá, tudo bem com vocês? Paz e graça a todos, sejam todos bem-vindos no canal Yahushua Reina para Sempre. Voltamos aqui a falar das Escrituras, a falar dos livros achados no Mar Morto, há muitas gerações passadas, e estamos falando destes livros, uns chamados canônicos e outros chamados apócrifos. Então eu convido você a estar participando, se inscrevendo. A letra vermelhinha inscreva-se, é tão fácil você se inscrever nesse canal, e vamos fazer esse canal crescer para que nós podemos também aqui comprar câmeras, comprar aparelhos, comprar esses equipamentos, microfones, porque nós estamos aqui com o canal Yahushua Reina para Sempre, fazendo no celular, fazendo pela fé, sabendo que a gente começa pelo primeiro degrau, depois nós vamos aí evoluindo, crescendo, mas primeiro crescendo espiritualmente. Então, convido você a se inscrever nesse canal, você que vai ver pela primeira vez, e que o nosso Altíssimo possa falar através da história, da verdadeira profecia que é a Bíblia, falar ao seu coração. Porque a Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é um livro histórico, é completamente uma história que nós estamos já beneficiados, todos os humanos, os que estão aqui na Terra e aqueles que irão nascer, ser formado no ventre da sua mãe. Todos estão com o Espírito de Deus, que é onde os pregadores da graça falam que é uma heresia no meio da graça, o universalismo. Mas eu não quero entrar nesse assunto aqui. Quero dizer que eu não sou universalista. Quero dizer que eu, por não ser universalista, eu acredito sim que o amor de Deus, que o sacrifício lá no madeiro, como o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículo 7, que era para mostrar aos séculos futuros, vindouros, Efésios 2, capítulo 2, versículo 7, a graça, o amor que Deus o amou eles, perdoando os seus delitos, seus pecados, e aquilo que ele fez lá no madeiro nos alcançou. Ele não derramou seu sangue sobre nós aqui no século 21, nem no século 20, nem no século 19, 18. Ele não derramou o seu sangue sobre até o segundo século daquela era, mas ele derramou seu sangue sobre o primeiro século, sobre os hebreus, quando o templo estava de pé. Os sumos sacerdotes estavam lá, os fariseus, os escribas, os essênios, os zelotes, o povo da lei, a geração da lei. Ele derramou o seu sangue para aquele que creu. Aquele que não creu, pereceram na grande tribulação, pereceram no juízo que caiu sobre Jerusalém. Aqueles que foram separados, usando a figura de linguagem no Evangelho, os bode e os carneiros e as ovelhas foram separados. E eles pereceram no juízo. Não os espíritos daqueles que não acreditaram no Messias. Os espíritos daqueles que não acreditaram no Messias. Isso aqui não desce para os pregadores da graça. Judas Iscariotes. Ele pereceu. Ele estava ali para aquilo mesmo. Ele foi designado, a carne dele, para aquilo.
para ele perecer naquele juízo, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Judas Iscariotes, traidor. Mas, por mais que a carne dele não teve entendimento, que não teve entendimento de crer, mas ele foi colocado para aquilo ali, ele se passou pelo ímpio carnal. Mas o espírito de Judas Iscariotes e daqueles que não creram, do mundo da lei, todos os homens, todos os homens, desde Caim, que matou seu irmão, até Zacarias, Malaquias, Deus disse que requereu o sangue, quer dizer, o sangue representava o que? A alma que foi condenada no juízo de Deus, sentenciada. Mas os espíritos daqueles que não tiveram entendimento, que foi chamados filhos da perdição, e isso não desce para os irmãos pregadores da graça. Todos os espíritos retornaram a Deus, das carnes que não acreditaram e das carnes que acreditaram. Isso não é para todos. Então, eu quero já entrar 6 minutos falando um pouquinho sobre este juízo de Deus que caiu sobre Jerusalém, aonde nossos irmãos futuristas, a teologia futurista, os irmãos evangélicos, teólogos, pastores acreditam que ainda haverá o juízo de Deus, a ressurreição dos mortos e dos vivos, porque falta o entendimento, porque leem a Bíblia de uma forma somente literal e rejeita os símbolos, rejeita as figuras de linguagem, rejeitam as figuras que estão aqui faladas pelos autores, rejeitam também as profecias, colocam as profecias para o tempo, um tempo incerto, um futuro incerto, e aí confunde os queridos irmãos, e os irmãos vivem, infelizmente, com todo respeito, os irmãos que estão dentro dos templos evangélicos de pedra, chamados templos religiosos, porque lá estão os filhos de Deus, também lá estão os ímpios carnais, que conhecem, muitas vezes conhecem, mas enganam, com seus cultos litúrgicos, com as suas profetadas, que não é profecias já passou, profetas já passaram, profecias já passou. E o que continua hoje é a fé verdadeira. E falando sobre este juízo que os profetas falaram, os profetas do Antigo Pacto, chamados maiores na tradição pela teologia moderna, Zacarias, Malaquias, Jeremias, Amós, aqueles são chamados menores, Amós, Naum, Sofonias e outros, eles profetizaram, até o próprio Daniel, que foi colocado como profeta porque revelou sonhos, revelou a estátua de Nabucodonosor, revelou a visão dos 2 bodes, do bode e do carneiro, revelou as figuras de linguagem com animais do campo. E sempre as profecias eram para os judeus, os israelitas. As profecias nunca foram para os gentílicos, os gentios daquela época
daquela geração que estava ali próximo de Jerusalém. Então vamos lá. Eu quero fazer em 2 partes ou 3 esta série para nós não tomar muito tempo. Quero fazer aqui meia hora, não quero passar. Se eu passar é 35 minutos. Vamos lá. Eu quero ensinar, passar esse conhecimento aos irmãos das Escrituras do Antigo Pacto e o Salvador confirmando também no Antigo Pacto que eles colocaram o Evangelho. Mas estava ainda o mundo da lei. Ali estava o templo de Zorobabel, o templo do rei Herodes, o grande rei Herodes, reformado, depois de Zorobabel. E eu coloquei um título aí interessante, quero que os irmãos prestem bastante atenção. O título diz assim: O dilúvio existiu? Ponto de interrogação. Ele foi mundial ou universal? Eu vou repetir de novo para vocês. O dilúvio existiu? Ponto de interrogação. Ele foi mundial ou universal? Eu vou vice-versa. Ele foi universal ou mundial? A palavra mundial se liga-se a todos os continentes. Todos os continentes do planeta Terra. E a palavra, no português Brasil, nacional, a palavra nacional vem de a palavra nacional vem de nacionalidade, de um local, somente de um local, de uma terra, de um território habitado. Então, eu coloquei, ele foi universal, que é todos os continentes da Terra, América Central, América do Sul, América do Norte, e aí vai. Os continentes sul-americanos, esse dilúvio aconteceu nos continentes sul-americanos hoje que conhecemos, que é Bolívia, o Mercosul, Bolívia, Argentina, Colômbia, Uruguai, Paraguai. Se ele foi mundial ou nacional. Nacional, local. Mundial, continentes. Todos os continentes da América Central, América do Sul, América do Norte, Japão. Então, eu quero que os irmãos prestem bem atenção, porque aqui nós passamos este conhecimento com cuidado. Pegamos os livros também, chamados apócrifos, lemos, pegamos a história do passado. E nós lendo a Bíblia, a gente vê em Gênesis a história da criação, do princípio, do início, do primeiro homem, que foi feito um ser perfeito, que era tão perfeito que ele tinha luz, ele carregava luz, era um ser iluminado. Por daí veio a palavra Illuminatis, hoje que conhecemos, no século XXI. Adão e Eva tinham um corpo glorioso em um corpo de carne. Eram seres iluminados, que tinha luz, era ser que levava luz, era luzeiros, porque o Facher veio na essência. Mas este é outro assunto. Lembrando que
aos irmãos que pregam o evangelho da graça que Adão foi feito perfeito e que ele tinha o Espírito de Deus, sim. Porque se ele não tivesse o Espírito de Deus, era um corpo morto, terreno. Porém, quando ele desobedece e peca, o apóstolo Paulo vem confirmando, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15. Eu já falei isso aqui no canal. Adão e Eva tinham o Espírito de Deus. Se você quiser estar vendo esse vídeo, é um vídeo que traz muito conhecimento. Está aí disponível. Quando ele peca, aí é que entra o homem terreno, físico, entra a fragilidade humana, entra agora algo chamado bestial, animal, alma vivente, frágil, corpo humano, natureza natural da terra. Vamos lá. Quando nós falamos em dilúvio, nós temos que falar em Gênesis e nós temos que falar também no juízo que caiu em Jerusalém no ano 70. 70 depois de Cristo, D.C. Não é 1970, ano 70. Para os irmãos entenderem, o calendário de Caio Júlio César, que foi o primeiro imperador. Não colocaram como primeiro imperador, mas colocaram como ditador. Mas ele foi o primeiro imperador. E colocaram o seu sobrinho como o primeiro imperador no ano 27, que foi César Augusto. Caio César Augusto, que eles colocaram como o primeiro imperador de Roma no ano 27. Mas Caio Júlio César foi o primeiro. Então, com esse calendário de Caio Júlio César, eles emendaram com o calendário de Padre Gregório, juntamente ali com Constantino e outros religiosos daquela época, daquele século passado. E quando nós falamos do dilúvio, temos que falar também do juízo. Quando nós falamos do juízo, nós temos que ler a Bíblia, do Antigo Pacto, e ver quais foram as cidades escritas, narradas aqui na história da Bíblia, também dos livros banidos, que foram também julgadas, sentenciadas pelo Altíssimo, pelo Deus vivo, que foram muitas na história. Se for falar aqui, a gente vai passar a noite toda falando. E Deus, sempre que Deus trazia um juízo sobre uma cidade, as profecias dos profetas era a língua dos hebreus, o hebraico. Deus, a profecia vinha, mas eles tinham figura de linguagem. As figuras de linguagem era sempre com os animais do campo. A figura de linguagem sempre pegava o animal do campo, pegava a natureza, até mesmo a terra física, que eles chamavam que a terra era mãe. Nos livros apócrifos diz que os antigos conheciam a terra como mãe. Então eles pegavam os animais, pegavam o leão, pegavam o leopardo, pegava, como na estátua de Nabucodonosor, como já falei aqui, pegou o leão para simbolizar a Babilônia. Daniel pegou o urso para simbolizar os medos e os persas. Pegou o leopardo para simbolizar a Grécia e pegou o animal todo desfigurado com 10 chifres para simbolizar o Império Romano. E essa linguagem, essa figura de linguagem, sempre existiu na boca dos hebreus. Essas parábolas, estas
figuras, eles sempre usavam. E aí os irmãos leem essas figuras literalmente, e aí erram, e aí se confundem. E aí cria-se uma expectativa, não uma expectativa, mas cria uma realidade que tudo é literal. Tudo é literal. E aí é que os teólogos de hoje colocou na cabeça dos irmãos, queridos irmãos evangélicos que esperam a volta de Jesus, que esperam o juízo de Deus, esperam ver Jesus fisicamente nestas nuvens do céu que nós olhamos, contemplamos, que elas formam água, ao mesmo tempo elas são visíveis, ao mesmo tempo elas formam águas. E eles esperam Jesus de Nazaré, aquele homem, Jesus de Nazaré, que veio para os hebreus, morreu por eles, derramou sangue por eles. Esperam ele vir agora nas nuvens do céu. E esperam também que essas estrelas que nós olhamos, literalmente hoje no século XXI, que elas vão cair lá, aqui na Terra. E quando essas estrelas caírem na Terra, vai ser aquela destruição. Esperam o grande trono, literalmente falando. Esperam que essa Terra vai enrolar, vai sumir da presença do trono de Deus. Isso literalmente falando. Esperam que Deus vai derramar as taças, literalmente, que é a ira, a cólera. Se nós ler o livro do Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo de número 22, o último capítulo, literalmente, meus irmãos, vai virar uma fantasia de Hollywood. Os filmes vai virar pior do que filmes que passam em Hollywood, que eles fazem em Hollywood, na calçada da fama nos Estados Unidos. Então, nós temos que ter esse entendimento que temos que ler a Bíblia literal, entender ela literal, entender ela profética, entender ela simbólica. Literal, profética e simbólica. Já pensou Deus vindo, cavalgando numa nuvem, literalmente falando, irmãos? Teólogos, pastores, bacharel em teologia, doutores da religião, da lei não são, porque a lei não existe mais. As tábuas não existem mais. O templo que Zorobabel reformou, mais o rei, o grande rei Herodes chamado na história, eles não existem mais. Os utensílios. Então, já pensou como o profeta Isaías e outros profetas profetizavam o juízo sobre a cidade, que Deus vinha cavalgando nas nuvens? Deus é espírito, meus irmãos. Deus é espírito, é invisível. Então, o Apocalipse, você pode estar vendo aí a série do Apocalipse, agora está revelado. Lá você vai entender esses símbolos que eu ensinei, essas figuras e essas profecias. Você pode ir lá, fique à vontade, que você vai ter um entendimento maravilhoso. Então, eu falei de juízo, falei de Gênesis e do fim de Jerusalém, Deus vindo de uma forma espiritual sobre as nuvens, figura de linguagem. Nuvens na boca dos hebreus era juízo de Deus. E esses juízos que acontecem, a maioria dele, 80% deles que aconteceu que vinha de Deus, Deus sempre usava a carne humana para fazer justiça a outra nação, a outra terra. Vou repetir isso para vocês, pasmem vocês. Em 80% da história da Bíblia, das Escrituras, Deus sempre usou nação inimiga para
livrar o povo dele, tirar o povo dele. Usou o que, Fernando? Carne, homens, humanidade, homens. E poucas vezes, 20%, ele interviu através de anjos. Como nós conhecemos a história de Êxodo, o mar fechou, o mar abriu, a coluna de fogo. Mas sempre que havia um juízo sobre uma nação, Deus sempre usou outra nação. Porque a forma que Deus usava essa nação era através de anjos, porque o antigo pacto era o ministério dos anjos. E você, quando nós lemos a Bíblia, você pode ler a Bíblia das guerras de Israel contra os filisteus, da guerra contra os edomitas, Edom, as guerras ali dos 7 reis ali de Josué, quando eles invadiram as terras, você pode ver que é poucas vezes que Deus intervém. E todas as vezes ele usou carne humana para fazer justiça. Então nós não podemos espiritualizar tudo. Nós temos que ter razão e fé e razão. E quando nós falamos de juízo, nós falamos de seres humanos. Quando falamos de seres humanos, falamos de juízo de Deus. E Deus poucas vezes estava intervendo. Já pensou Deus descer do céu com uma espada na mão, porque ele é espírito, e chegar matando toda a nação? Eu vou dar um exemplo. Deus deixou para os homens a constituição, os poderes de cada país. Nós temos no Brasil o Exército, nós temos a Aeronáutica, nós temos o Exército, a Aeronáutica e a Marinha. O artigo 14 diz que estas forças armadas, essas forças armadas, essas 3 forças, Marinha, Aeronáutica e Exército, é para guardar, proteger o país. Isso se direciona ao invisível ou direciona aos homens? Aos homens. Aos homens, meus irmãos. Porque eu já servi o exército aqui no Lago do Cambuci, eu sei. Então, o que é para nós fazer, é para nós fazer com a liberdade que Deus nos deu. Não tem esse negócio que Deus não deu livre-arbítrio, que toda a carne agora está desobedecendo a Deus, que o livre-arbítrio não existe. Não, isso é equívoco dos pregadores do Evangelho da Graça. A liberdade Deus deu para cada ser humano. Olha só, eu dei um exemplo. Se os Estados Unidos virem guerrear contra o Brasil, quem tem que defender o Brasil são o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Mas aí, vou dar um exemplo. Temos aqui no Brasil protestantes. Agora os protestantes eles vão fazer uma oração, vai para o monte, para Deus fortalecer esse exército, essa marinha, essa aeronáutica.
para livrar dos Estados Unidos. Estou dando um exemplo aqui, irmãos. Isso não vai acontecer, não precisa ficar com medo, não. E aí eles oram sobre o monte, acreditam em Deus. Eu estou falando isso depois do mundo da lei, hoje, um exemplo. E aí os Estados Unidos ganham essa guerra. E aí o que acontece? Para os evangélicos, Deus não interveio, Deus não deu vitória. Ô glória! Deus não deu vitória ao Brasil, ao exército, à marinha, à força. Então, eu estou dando esse exemplo para que os irmãos entendam que todas as guerras lá no Antigo Pacto sempre eram os homens que tinham que vencer. E quando o povo estava em obediência, quem? O povo eram dos gentios? Não. Quando os hebreus estavam na obediência da lei de Moisés, Deus ouvia os profetas, as suas orações e dava vitória a eles. Enquanto eles estavam desobedecendo, fazendo ídolos, fazendo deuses estranhos, eles perdiam a guerra para os gentios. E quando Deus queria usar alguém dos gentios para tirar eles da escravidão, Deus usava também, como foi usado o Ciro, um homem pagão, o Ciro Grande, para libertar os hebreus de 75 anos da escravidão da Babilônia. E vários outros exemplos que eu não vou citar. Então vamos lá, Fernando. Você está falando muitas coisas aí, mas você não entrou no assunto do dilúvio. Se ele aconteceu, se ele foi local ou se ele foi em todos os continentes. Vamos lá. A base bíblica para este assunto, eu já li alguns livros apócrifos sobre o dilúvio e a Bíblia, a narração da Bíblia do dilúvio confirma os apócrifos que eu já li, e a Bíblia confirma os apócrifos confirmam a Bíblia. Os livros banidos. Se estes livros não existissem, a Bíblia também não existia. Quando alguém pergunta para mim por que você acredita nos livros apócrifos, eu já respondo. Se não existisse, se não fossem verdadeiros livros apócrifos e inspirados, não existiria também a Bíblia. Esse que nós temos em nossas mãos, pela Sociedade Bíblica Brasileira, traduzida por um padre chamado João Ferreira de Almeida. Que pela história não deixaram ele traduzir 100%. Que ele traduziu a Bíblia só 70%. Olha só o que diz uma base que eu tenho para dizer para vocês, para nós fazer essa série. Eu quero fazer em 2 e 3 partes. É Mateus capítulo 24, falando do juízo. Esse capítulo tão apavorante para os religiosos, mas não precisa ter medo do livro do Apocalipse, não precisa ter medo de Malaquias 3:10, não precisa ter medo de Sofonias, quando os irmãos leem aquelas caixinhas de mensagem, quando sai, tira aquelas caixinhas de mensagem, como diz no livro de Naum, ou Sofonias, eis que o destruidor vai diante de vós. Não precisa ter medo dessas coisas, isso aí foi para o mundo da lei, meus irmãos. O Apocalipse, o grande dragão, não precisa ter medo. O anticristo, você pode estar vendo aqui, o anticristo já aconteceu. As profecias já se cumpriram. O capítulo de número 24, versículo 37. Vamos ver o que diz isso aqui. Vamos ler o 36 e o 37 e o 38 que diz. Mateus 24, 36, 37, 38 diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. 38. Porquanto
assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, vírgula. Vamos ler o 39. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí o versículo 40, os posteriores, ele vai falar em figuras de linguagem, em parábolas, como eu falei a vocês. Essa era a língua dos hebreus. Mas nós temos aqui algo muito interessante. Eu falei que eu ia fazer até 35 minutos. Este é o texto base, este é o capítulo que nós estamos aqui ensinando esta série do dilúvio, se ele existiu, se ele foi local ou se ele foi mundial, nacional ou universal. O versículo-chave é o versículo de número 37, que diz: E como foi nos dias de Noé, vírgula, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus de Nazaré estava falando aos discípulos, ao seu tempo, à sua cultura, àquela geração antes da destruição de Jerusalém. Ele estava falando a eles e não a nós. O templo de Jerusalém estava lá, em pé. Não tinha sido destruído. O juízo também não tinha vindo. Jerusalém já tinha sido destruída muitas vezes, mas não com a justiça, com o juízo do seu próprio Criador. Jerusalém foi muitas vezes não destruída como foi no juízo, para sempre. A destruição escatológica, mas ela foi destruída em guerras. Então nós aqui vamos passando esse conhecimento a vocês, dizendo que quando Jesus de Nazaré está falando isto, ele está falando, orientando, falando ao seu povo, aos hebreus, lembrando do passado que aconteceu, que aquele dilúvio, ele veio e foi aquele dilúvio, Deus usa aquele dilúvio como um juízo para aquele povo antediluviano. E que esse povo aqui, da sua época, da sua geração, no primeiro século, nós entendemos que eles iam passar agora por um juízo espiritual. O próprio Deus ia julgar, ia trazer juízo, como eu falei, usando os homens, usando os gentios. E quando nós lemos aqui, vem agora aquilo que eu falei, que eu coloquei no título. Este dilúvio narrado em Gênesis capítulo 6 e diante, que eu vou estar entrando lá na outra parte, existe várias correntes de pensamento. Existe aqueles que acreditam que houve, existe aqueles que não acreditam, existe aqueles que falam que isto aqui foi uma invenção dos judeus, que foi uma invenção, uma historinha de carochinha. Dizem que aqui estava simbolizando, não isso aqui, o dilúvio não aconteceu literalmente, mas foi simbolicamente, e que foi escrito para mostrar a crença em Deus, que esse dilúvio não aconteceu literalmente. Na linha dos céticos,
E a pergunta que vai aqui aos irmãos é: se este dilúvio realmente de água física, ele não aconteceu, essa inundação não aconteceu, se realmente esse dilúvio de águas físicas, estas mesmo que nós vemos com nossos olhos, tomamos banho, essa água que nós bebemos, essa água doce que a gente tem do mar, águas salgadas, se esse dilúvio não foi literalmente, se ele não aconteceu literalmente, meus irmãos, então Jesus de Nazaré mentiu. Se esse dilúvio não aconteceu literalmente, o juízo lá em Jerusalém no ano 70 também não aconteceu. Foi uma história inventada por Roma, por Flávio Josefo, pelo livro de Flávio Josefo, pelos padres, pelos romanos, pelas mãos religiosas. Mentiram para nós. Então, eu já vou falando aos irmãos, terminando essa parte agora, 41 minutos e 45 segundos, que a veracidade do dilúvio, literalmente mesmo, ele aconteceu. Agora, você acredite se você quiser acreditar, mas a veracidade aconteceu. E se você não acredita, eu respeito o seu não acreditar. Os irmãos estão entendendo? Porque muitos acreditam que o dilúvio, narrado aqui no livro de Gênesis, confirmado por Jesus de Nazaré, em Mateus, há muitos séculos depois, há mais de meio milênio, como eu já li o livro apócrifo, que ele nasce no ano 5500, há mais de meio milênio, ele confirma Jesus de Nazaré. As pessoas acreditam que aqui foi uma narração das pessoas que acreditaram na palavra de Noé, somente a palavra de Noé. Tem a linha de pensamento que eles acreditam assim, que eles acreditaram na palavra de Noé, Noé falou do Criador, e aquelas 8 almas acreditaram na palavra de Noé, e ele se salvou com a palavra que eles dizem que era água. Simbolicamente falando. Então, nós quando lemos aqui e lemos o livro de Gênesis, a gente vê os fatos acontecendo, a gente vê literalmente a arca física, a gente vê a água que não chovia. A gente vê isso falando literalmente, meus irmãos. Então, eu vou terminando aqui essa primeira parte. Já falei que este dilúvio, ele realmente aconteceu com as histórias de jargão, os primeiros reis da Síria, que teve mudações ali parecidas com o dilúvio. Eu já vi muitos dilúvios aconteceram ali na Babilônia, e muitos dilúvios. E aí eles não contaram aquela história em cima daquele dilúvio, aquelas inundações pequenas, mas aqueles que contaram aquelas inundações contaram através desse dilúvio que aconteceu no Oriente Médio. Vou terminando por aqui. Jesus de Nazaré confirmou
que da mesma forma que aconteceu em Noé, na geração de Noé, no mundo antediluviano, ia acontecer com os hebreus também. Aqueles que não acreditassem, que não acreditou no Messias, iam sofrer o juízo de Deus. E o juízo de Deus foi para a carne, para a alma, para sentenciar a alma. Não foi aquele fogo simbólico de eternidade, de espírito sofrendo, queimando com capiroto, com capeta, com Satanás, com ser das trevas. Foi o juízo de Deus através das espadas dos romanos, com a dinastia Flaviana, com o príncipe que há de vir de Daniel 9, o príncipe que há de vir com seu povo, destruirá a cidade, que foi Tito, filho do imperador Vespasiano. Voltarei falando agora se ele foi local para aquele mundo antediluviano, só para aquela terra habitada, que os livros apócrifos revelam algo profundo demais daqueles povos, o livro de Noé, o que aconteceu ali. O livro de Atlantis, o livro banido, Atlantis, também. E fala ali de algo carnal que aconteceu ali no mundo antediluviano, que você vai ficar surpreendido. Não perca esta série. O dilúvio existiu? Ponto de interrogação. Já falei que sim, literalmente sim. Agora nós vamos entender se ele foi mundial, se essas águas, essa imundação do dilúvio, ela cobriu toda esta terra que estamos, cobriu todos esses continentes que estamos, ou se foi somente naquele local que as águas cobriram a terra. E voltaremos, não perca. Agradeço a sua participação, aos queridos irmãos inscritos nesse canal, e que o nosso Criador venha nos dar uma boa noite, bom dia ou boa tarde, e voltaremos. Não percam, meus irmãos, esta série que passamos aqui o conhecimento do Criador, das Escrituras já interpretadas. Não forçamos a interpretação. Também não estamos com a verdade absoluta. Estamos sim com o dono da verdade. Um abraço a todos.